No vídeo de hoje nós vamos fugir para a Serra da Mantiqueira e te levar para conhecer alguns lugares que, na nossa opinião, são imperdíveis, principalmente para quem gosta de natureza. Alguns desses lugares já são até bem conhecidos na região, mas ainda pouco explorados por quem é de fora, e são tão lindos que merecem demais a sua visita. Nós separamos uma lista com 7 lugares espalhados por diferentes cidades, que têm opções pagas e gratuitas, algumas com trilhas fáceis e outras acessíveis até de carro. São opções bacanas para curtir o friozinho, mas na real elas podem ser visitadas qualquer época do ano. E aí, vamos fugir para a Serra da Mantiqueira? Pico Agudo. A primeira atração da nossa lista fica em Santo Antônio do Pinhal e é uma das vistas mais lindas da região. Do topo dos seus 1.700 metros, você tem uma visão de 360 graus da Serra da Mantiqueira e de várias cidades do Vale do Paraíba lá embaixo. É o lugar perfeito para ver o pôr do sol e passar um tempinho tranquilo, só apreciando a paisagem. Mas se você for mais aventureiro, tem várias agências em Santo Antônio que fazem saltos de parapente ou de asa delta. E esse é o ponto principal de onde eles saem. Dá pra ir lá só assistir também, já é bem legal. Pra subir até lá é de graça e dá pra ir de carro mesmo, não tem nada de trilha. É um trecho asfaltado, mas o finalzinho é de terra. Mas mesmo assim, é bem tranquilo, a gente já subiu com o carro 1.0 e foi de boa. O lugar é um espaço público, então abre todos os dias. Jardim dos Pinhais, também em Santo Antônio do Pinhal. Esse é um espaço com mais de 1.200 metros que reúne 10 jardins inspirados em diferentes lugares do mundo. Tem jardim do Japão, da Holanda, Canadá, México, Itália. O lugar é muito bonito, super bem cuidado e perfeito para passar algumas horas observando e até relaxando, já que lá dentro o clima é de muita paz e tranquilidade. Para quem vai com criança, o passeio também é bem legal. O último jardim é temático de dinossauro, tem algumas estátuas e a vegetação faz lembrar muito o Jurassic Park, é bem divertido. A entrada é paga, custa R$ 60 para adultos, R$ 40 para idosos e R$ 30 para crianças. Só fica atento porque eles fecham na terça-feira. Já tem vídeo completo sobre Santo Antônio do Pinhal aqui no canal. Não deixa de assistir para ver os detalhes desse passeio, pegar dicas de hospedagem e de outras coisas para fazer por lá também. 3. Pedra do Baúzinho. São Bento do Sapucaí é famosa pela Pedra do Baú, que pode ser vista de praticamente toda a cidade. Mas você também pode ver esse cartão postal bem de pertinho, fazendo uma trilha relativamente tranquila até a Pedra do Baúzinho. Eu sei que olhando assim muita gente vai ficar com medo, mas o acesso realmente não é tão difícil, só tem um pouquinho de subida. Para chegar lá, você pode ir de carro até a entrada do Parque Mona, onde é cobrada uma taxa de R$ 18 por pessoa para entrar, e do estacionamento seguir por uma trilha de 20 minutos. Lá do topo, a gente tem essa vista maravilhosa, não só da Pedra do Baú de lado, mas também da cidade toda lá embaixo e de várias outras montanhas da Mantiqueira ao fundo. É muito bonito. O parque abre todos os dias das 9 da manhã às 6 da tarde. No nosso vídeo completo sobre São Bento, a gente mostra mais detalhes desse passeio e dicas de onde se hospedar por lá também. 4. Bosque do Silêncio, em Campos do Jordão.
Por mais que Campos já seja um destino bem conhecido de inverno, lá tem muita coisa para fazer além do básico, que também já é bem gostoso, né? Vamos combinar. Mas o Bosque do Silêncio foi um lugar que a gente gostou bastante de visitar, porque ele é muito bonito e apesar de ficar perto do centrinho super badalado da cidade, tem um clima bem tranquilo. Esse é um bosque com mais de 100 mil metros quadrados de natureza, lagos, trilhas curtinhas e jardins muito bonitos. É um passeio de contemplação, bom para quem quer relaxar, desacelerar, passear sem pressa e curtir a natureza. O bosque fica aberto todos os dias e o valor do ingresso é de R$ 40 por pessoa e R$ 20 para meia entrada. Museu Felícia Lenier, também em Campos do Jordão. Eu tenho que confessar que a gente visitou esse lugar sem esperar muito, mas no final a gente acabou se surpreendendo bastante. Esse é um museu ao ar livre que reúne 85 esculturas da artista polonesa que viveu grande parte da sua vida em Campos do Jordão. As obras são interessantes, principalmente porque elas ficam integradas com a natureza, e o espaço é bem grande, fica em uma área de 35 mil metros quadrados em meio à natureza e ao lado do Auditório Cláudio Santoro, que é onde acontecem as apresentações de festival de inverno. O clima lá é bem tranquilo e ainda tem essa vista para a Pedra do Baú, que é sensacional. A entrada no museu é gratuita todos os domingos. Nos outros dias, o valor é de R$ 15 por pessoa e R$ 7 para meia entrada. Também tem vídeo completo de Campos do Jordão por aqui, vale assistir para pegar mais dicas. O número 6 fica em Visconde de Mauá, já no estado do Rio de Janeiro. É o sítio Cachoeiras do Alcantilado, um lugar que parece cenário de conto de fadas. Por lá tem uma trilha de 3 km no total, que dá acesso a 9 cachoeiras, grutas e mirantes. Todas são muito bonitas. Algumas são bem acessíveis e contam até com corrimão para facilitar a caminhada, e outras já têm um pouco mais de subida. Mas mesmo que você não seja assim tão amante de trilha, vale a pena, nem que seja só para ver uma parte das cachoeiras, porque é um passeio bem gostoso mesmo. O sítio tem uma estrutura boa, com recepção, banheiro, vestiário, bar, pastelaria e lanchonete. O valor do ingresso é de R$ 45 por pessoa. Também tem vídeo de Visconde de Mauá aqui no canal. 7. Trilha da Pedra Redonda em Monte Verde. Ela é uma das mais famosas da cidade e fica a 1.990 metros de altitude, bem na divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais. A trilha é autoguiada e tem 1 km para ir e mais 1 km para voltar, e é considerada de nível fácil, mas pode ser um pouco puxada porque tem bastante subida. Mesmo assim, vale a pena o esforço porque a vista lá de cima é muito linda. De lá, a gente consegue ver várias cidades do Vale do Paraíba e 360 graus das montanhas da Serra da Mantiqueira. O parque abre todos os dias e custa R$ 41,90 por pessoa, mas é bom comprar com antecedência porque tem horário marcado para subida e o número de pessoas é limitado por vez. Vale assistir o vídeo completo de Monte Verde antes de ir. E se você tiver mais tempo e quiser se hospedar em Monte Verde ou em qualquer um desses destinos, na descrição desse vídeo tem o link com indicação de chalés bem gostosos em todas essas cidades que a gente falou aqui no vídeo. Curtiu as dicas? Então se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Obrigada, tchau!